Uma coisa é certa, o que eu vou falar para vocês é que Deus, ele está ciente, ele está se envolvendo na questão política e religiosa do Brasil. Isso é nítido, mas ele não tá protegendo quem as pessoas estão dizendo. Ele não está aprovando quem a igreja está dizendo que está aprovado. Com esse discurso hipócrita do presidente da República, com a hipocrisia da igreja, mas eu tenho certeza que Deus está observando isso, né? Quando eu recebi uma mensagem de um homem de Deus na rua que disse que era para eu falar, e eu já falei isso no outro vídeo, meio chateado, né? Porque a gente que prega a palavra de Deus, a gente fica meio com receio de estar saindo do Evangelho para falar de outro assunto. Até que eu compreendi que esse é o primeiro ano em que nós vemos nitidamente o que já vinha acontecendo, que no mundo todo as igrejas estão apoiando políticos, sendo que esses políticos que a igreja apoia não tem nada a ver com os princípios cristãos. Porque se tivesse a ver, eu, como passei a minha vida praticamente toda pregando, eu estaria também nessa luta, né? Decepcionado em ter votado no Crivella, estou. Eu estou decepcionado. Tanto é que nunca mais eu voto em candidato evangélico, a não ser, quero deixar bem claro, a não ser que eu veja mesmo, que eu tenha certeza que esse cara é um servo de Deus, que realmente já representa o evangelho, né? Eu me iludi com aquela história de Projeto Canaã, do Crivella, mas também, como é que eu vou apoiar um cara que estava ligado à Igreja Universal? Né? Como eu sempre falei, contra os ensinamentos da Igreja Universal. Não contra os irmãos, não contra os irmãos da Igreja. Esses aí são pessoas que eu tenho com maior respeito e carinho, e até brigo por eles aí na internet quando chamam de idiota, quando criticam as pessoas. A nossa luta é contra os falsos mestres e não contra o rebanho, né? Então, no mundo todo está acontecendo o mesmo que está acontecendo no Brasil. As pessoas aceitando as falsas teologias, teologia da prosperidade, as pessoas acolhendo e trocando o evangelho por um cacho de banana, né? Por uma porcaria de ensinamento que nada tem a ver com Deus. Você olha para as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho e observe que elas estão vazias. Uma oferta de libertação que oferecem hoje é uma oferta de libertação sem transformação. É uma oferta de libertação sem passar realmente pelo arrependimento, sem realmente ter uma aceitação a Jesus Cristo. Não existe libertação para o homem que não aceita Jesus Cristo. Pode fazer corrente de 318, 1.300 pastores, 5, 10, 20 mil ou até milhões de pastores, que não vai mudar. O convite do Evangelho é a conversão, é o arrependimento, é a mudança de vida. Não adianta você fazer essas reuniões para empresários, né? Se o empresário não deixa entrar no coração dele o amor de Cristo, não deixa entrar a misericórdia, se ele no comércio dele, ele não dá exemplo de cristianismo. O Evangelho é para abençoar todas as pessoas, mas por que Deus abençoa as pessoas? Esperando delas uma mudança. Jesus disse para a mulher pecadora, vai e continue pecando? Ele não disse isso. Ele disse, vai e não peques mais, para não suceder coisa pior na sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho.
Quando Deus faz, é porque Ele quer se mostrar ao ser humano, para que o ser humano passe a entender que tudo que ele faz na vida chega ao conhecimento de Deus e ofende, ou lhe agrada ou lhe desagrada, né? Então, é para isso que servem as manifestações de fé, né, que nós temos na igreja, as bênçãos, a oração, o poder. É com essa esperança que se tem. Aquela pessoa lá enferma, a gente ora, né? Não só para que a enfermidade dela seja curada, mas que ela também possa se curar da enfermidade do pecado. O pecado também é uma enfermidade e às vezes até causa realmente doenças, né? Como o contexto que eu uso de enfermidade para o pecado é que o pecado ele adoece a alma do homem, né? Mas que também pode ser consequência de doença espiritual, doença também física. Pode abrir espaço para o mal agir na vida das pessoas, sendo uma doença espiritual, ou pode ser também doença física, como uma espécie de castigo, né? Não que Deus permite que o mal opere na vida das pessoas, que são pessoas que fazem o mal às outras. Então, tudo que planta se colhe. A semelhança entre os pastores corruptos com os políticos corruptos é que os pastores corruptos não deixam as pessoas experimentar as boas novas do Evangelho, as grandezas espirituais, as bênçãos espirituais, e os políticos corruptos não deixam você experimentar as coisas boas da vida, né? Um bom emprego, um bom salário, né? Uma boa recompensa pela sua jornada de trabalho. Eu vejo pessoas assim, né? A gente às vezes vai fazer críticas a pessoas que têm serviços que mais parece escravidão, né? O cara pedalar o dia todo. É muito fácil você ser um cara que está sentadinho aí no seu ar-condicionado, né? Às vezes está acima do peso, não aguenta dar 2 pedaladas da bicicleta, mas está aí, ó, sentadinho no seu ar-condicionado e criticando a gente aqui lutando. Não estamos falando que ter um emprego é ruim, mas que nós queremos que o povo viva uma vida sem desigualdade social, que pelo menos o emprego dele dê uma condição melhor de vida, para que ele não passe a vida toda só trabalhando, sendo escravizado. Porque é isso que está acontecendo. A cada dia está perdendo mais o direito, os trabalhadores perdendo mais os seus direitos. E a igreja fazendo parte disso. Por quê? No início, o Bispo Macedo apontou o Collor como presidente da Igreja Universal, onde todos tinham que votar nele. Agora o Bolsonaro. Uma igreja, um líder de igreja, ele jamais pode apoiar alguém que ele não tenha certeza de que é uma bênção de Deus. Porque é nítido que não tem bênção nenhuma aí. Não tem bênção alguma aí. Eu creio que Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Eu creio. Eu acredito nisso. Mas para que eu diga que uma pessoa foi enviada de Deus, escolhida por Deus, eu tenho que receber isso de uma forma divina. Porque Jesus me ensinou a olhar as pessoas de acordo com as Escrituras. Olha só, meu filho, árvore ruim não dá bons frutos, e nem árvore boa dá maus frutos. A árvore se conhece pelos seus frutos, não pela sua folhagem, não pela sua aparência. Mas o que ela anda frutificando? Então, a Bíblia diz, sondai os espíritos. Só existem 2 espíritos nesse mundo. O Espírito Santo de Deus, né, que fala da parte de Cristo, e o espírito do engano. Então, não é pecado você avaliar a situação, julgar a situação, né? Que espírito é esse que está falando? Porque no futuro nós vamos ter que avaliar o anticristo. E o anticristo, ele vai ser uma espécie de Cristo. Parece que nós estamos sendo preparados para ter esse tipo de conduta de avaliação. Eu sei que se o anticristo estiver para vir na nossa geração, Deus vai nos preparar, né? Deus vai nos preparar para a gente ter essa noção, porque muita gente
não tem nem estudo comum, não entende nada do anticristo. Então vai ter que haver uma época em que a gente vai ter que falar disso para as crianças, para os adultos, para os adolescentes, porque vai ser tão importante. Imagina chegar um momento em que você vai ter que abandonar o seu Xbox One, seu PS4, vai ter que abandonar o seu quartinho aí, geladinho de ar-condicionado, a sua casa, porque você não vai aceitar a marca da besta, você não vai poder aceitar e só vai poder comprar e vender se tiver essa marca. Como você vai viver? A gente tem que passar a refletir. A ciência, como diz lá em Daniel, que a ciência se multiplicaria sobremodo nos últimos dias. O homem pisou na Lua, o homem descobre planetas por aí, as naves, os aviões voam em alta velocidade, quebram barreira do som, a ciência se multiplicou. Ele pode estar se referindo à nossa época, quanto pode estar se referindo a uma época muito mais desenvolvida, que eu não creio que vai vir uma época tão desenvolvida quanto a que nós estamos vivendo. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente analisar a época que nós estamos vivendo. Tudo quanto é besteira que colocam na internet, as pessoas já pensam que é anjo no céu, pegam cenas de filme. Olha como é que o cristão é bobo. Eles pegam cenas de filme e colocam ali um anjo voando e as pessoas acreditam que é um sinal de Deus. Elas são tão bobas que elas nem procuram ouvir, ver os comentários. Né? Tudo é de Deus. Se você está fazendo um vídeo, de repente tem um grito aqui, alguma coisa, já acham que é o demônio que está manifestando, atrapalhando a pregação. Às vezes dá vontade de fingir que estou orando em línguas, que eu nunca orei em línguas, né? Mas dá vontade de, na igreja, fingir, só para ouvir o povo dizendo amém para uma coisa que não tem nexo. Só para ouvir as pessoas dizer amém, sem saber o que estão falando, e depois falar para elas, por que vocês disseram amém? Eu não estava orando em línguas, eu estava testando vocês. Queria eu ter o dom de línguas. Não estou aqui dizendo que o dom não existe, porque nas escrituras é ser relatado. Eu vivo pelo que está escrito ali, não pelo que passei na minha vida. Eu não vivo por experiência, eu vivo na fé naquilo que está ali nas escrituras sagradas. Né? É o nosso manual. Então, eu não sou louco de pegar, lendo o meu manual aqui e dizer, pô, está lá vendo o manual do carro e você está vendo que tem um parafuso ali, e você, não, esse parafuso não existe. Está lá no manual do carro. Não, mas eu não tenho esse parafuso e por isso eu nego? Só porque eu não tenho ele, eu vou negar? Mas se no manual está escrito que tem aquele parafuso, eu tenho a certeza de que aquele carro tem que ter aquela peça. É mais ou menos isso. E as pessoas, e parece que Deus está nos mostrando como que os cristãos se impressionam com besteiras, com pataquadas. Eu vou usar a linguagem aí do Malafaia. Pataquadas, bobeiras. O cara encosta a mão no negócio, sai rodando e as pessoas tudo gritam aleluia e vão seguindo na massa, sem saber o que está acontecendo, sem saber se é espiritual ou não. Elas não têm a capacidade de avaliar. Tem que avaliar. Você não pode dizer amém para coisas que você não conhece. Você não pode aceitar coisas que você não conhece. Deus não vai ficar chateado com você. Deus não vai te castigar por você duvidar de uma situação que você não entende. Que Deus é esse que vai castigar você porque você não disse amém quando o irmão orou em línguas e você não entendeu? Que Deus é esse? É um Deus de confusão? Ele ficaria irado com você se você não desse o amém sabendo o que aquele homem estava falando. Né? Então, a igreja de hoje, ela tem essas coisas. Tem um monte de canal, como eu já falei aí, que dizem um monte de profecias que não se cumprem. E nunca se cumprem. E o vídeo ainda está lá. E as pessoas continuam seguindo. Daí tem o erro, diverge o erro de vocês. A sobriedade tem que fazer parte de nós. Ser sóbrio. Ser sóbrio.
Às vezes não é porque aquele é seu pastor, aquele é seu irmão de igreja, que você tem que concordar com tudo que ele diz, não. Você tem que ter a sua opinião. Até que te prove o contrário, você tem que manter a sua opinião. A hora que conseguirem provar que você estava errado, aí você aceita. Humildemente, você desce o degrau que você subiu e diz, eu estava errado. Não há problema nenhum nisso. No Brasil, nós estamos na época da ignorância, onde as pessoas veem o presidente que elas colocaram lá, o erro que esse cara comete, às vezes prejudicando até ela mesma, mas ela não dá o braço a torcer. Ela não tem o caráter de dizer assim, eu errei, admito. E ainda entram no teu canal, quando você faz uma crítica, para te ofender, porque você não compartilha da mesma ideologia maluca e retardada deles. Aí entram para te ofender. Sendo que se a gente, da mesma forma que ele tem o direito democrático de apoiar quem ele quer, eu também tenho o mesmo direito. Então, para que as pessoas entram para te ofender? Né? Por qual motivo? Qual o direito que elas têm de entrar ali para te ofender? Porque você não apoia as ideologias perniciosas, né, que essas pessoas têm. Então, eu falo da política, falo da igreja também. Você tem pastores aí que já foi comprovado pelas suas ações que não são servos de Deus. Num país que nós vivemos, de charlatanismo, por que esses caras ficam livres, impunes, não são presos, não tem ninguém atrás deles? Porque fazem parte do mesmo sistema da corrupção política. E é isso que talvez Deus queira mostrar pra gente. Esses charlatões estão aí, e ninguém faz nada, porque eles comem da mesma latrina, do mesmo esterco que os políticos corruptos. Eles são aqueles que levam os eu vou dizer assim, subordinados, né? Os que são de uma forma alucinados por ele, né? Para esses políticos. E vão lá. Cada igreja tem o seu candidato, tem aquele que ele apoia, e ali rola dinheiro. Em todas as gerações bíblicas, tiveram os adoradores de Mamon. Quando Paulo escreve 1 Timóteo 6:3, ele mostra que já tinha gente naquela época fazendo a mesma coisa. E a gente poderia esperar isso. A Bíblia diz, farão comércio de vós com palavras fictícias. Isso é cumprimento bíblico. Mas não quer dizer que a gente tem que aceitar isso, não. Tem gente que acha que porque o mundo vai acabar, o apocalipse vai vir, o mundo vai acabar, que não, tudo tem que ser assim dessa forma mesmo, já está escrito. Eu ouço muita essa bobeira. Já está escrito. Onde estava escrito que Hitler ia matar quase o povo judeu inteiro? Onde estava escrito que Schindler ia salvar alguns judeus? Não tinha escrito nada ali. Não, mas o apocalipse vai acontecer. E se aquele povo não luta pela vida? E se o Schindler não tivesse o coração mudado por Deus? E por que Deus não usou um homem de Deus para fazer isso? São várias perguntas. Talvez os que tivessem na época estavam corrompidos. A gente não sabe. Então não relaxa e é muito fácil dizer. Não está escrito, vai ter que acontecer. Isso é muito fácil falar. Né?